Amados, bom dia. Muita paz em todos os corações. A partir do momento que você entrou na casa, esquece tudo e vamos focar, cada um em si, toda a energia necessária que você precisa para recompor-se moral, espiritual e fisicamente. Então, com muita alegria hoje e com o auxílio da espiritualidade, nós vamos falar a lição 98 já, graças a Deus, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, e o tema chama-se capas. Quando você pensa nessa palavra, capas, é um substantivo comum, simples, a mesma coisa que manto, uma cobertura do corpo. Muito bem. Isso sob a colocação material. Mas o que eu acho, o que eu entendo ao longo da vida e que vejo de Emmanuel é a forma pela qual ele pega e trabalha uma palavra. Da onde ele tirou essa palavra? É de uma seriedade tão grande, que ele tirou essa palavra do evangelista Marcos, no capítulo 10 e o versículo 50. A fala é essa, ó. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. É o cego de Jericó. Aqui já nós vamos perceber o que o Emmanuel quer. Ele não está falando só de capas no sentido material. Não. Ele está falando capas no sentido espiritual. Somos nós que muitas vezes tomamos, vamos supor, em determinados locais, com determinadas pessoas, no trabalho, com colocações diferentes. Você não é a mesma pessoa no trato com o mais rico, o menos rico, o seu neto amado, a criancinha desvalida, você não é. Isso são capas. Significa a mesma coisa que máscaras. Nós temos posições diferentes. Nós não somos ainda, por essa palavra e o que Emmanuel quer dizer, completamente verdadeiros. Nós temos que ser verdade pura sempre. O comportamento nosso, a nossa fala, a nossa reação, o nosso compromisso com a doutrina e fidelidade espírita tem que ser única, verdadeira. Não existem dois pesos, duas medidas, não existe. E tais colocações, então, não vem só sendo notado por Emmanuel, escrevendo isto. Já falando dessa colocação verdadeira que a pessoa tem que ser, Eurípides Barçanufo, o apóstolo do sacramento, uma figura maravilhosa do Espiritismo, lá no seu recanto, onde ele fundou o primeiro colégio espírita, o primeiro, acho que o único no Brasil, está lá, na parede: poderoso é o sol da verdade. Significa o quê? Que nós temos sempre
que sermos verdadeiros. Mas verdadeiros primeiro conosco. Como? Por exemplo, você não pode comer açúcar nem carboidrato, mas você mente para você, come e a glicemia aumenta. Então são máscaras, são capas que nós usamos de inverdades. E no trato com as pessoas, a mesma coisa. Temos que ficar distante, muito distante, das conversas desnecessárias, de querer agradar uma pessoa só, de querer glorificar. Espera, tudo tem que ser trabalhado. E ao longo desse texto aqui, nós vamos entender isto. Nós vamos pelo texto dele, de Emmanuel, e a fala bem, vai dar para explicar bem rapidamente. Então vamos lá. Esse texto, nós já falamos que as capas são máscaras, são dificuldades que temos, e mais nós temos que ser verdadeiros para a nossa evolução espiritual. Ai de você trabalhando uma inverdade. Não pode. Mas em nenhuma... Você não pode tratar de um jeito o seu marido e um jeito diferente um pobre que chega na sua casa. Você tem que ser lógico, respeito absoluto. Você tem que ser verdadeira. Não é para fazer as coisas para mostrar para os outros. Não é para querer poder. Porque eu sou, eu posso, eu faço, eu recebo tal espírito. Vai dar... Não. Um cuidado, porque a responsabilidade disso é muito grande. E é uma trajetória que vamos fazer, não é acompanhado por nenhum espírito, não. A hora que a gente vai para a pátria espiritual, como a nossa irmã Cleide foi. Não. Nós vamos sozinho arcar com todas as colocações que fizemos dessa reencarnação. Então, é muito sério a preparação nossa para a vida futura. Vamos então agora, da onde ele tirou esse texto. Esse texto, essa fala, olha só que bonitinho que é. Estava Jesus e os seus discípulos saindo para Jericó. E Jesus fez toda a sua pregação maravilhosa para uma turba pessoal conturbado, cheio de problemas, como nós hoje. Não? Você liga a televisão, eu não assisto mais, mas aparece no celular. O que é isso? Esse carnaval, Douglas, o que é isso? O mínimo de roupa, colocações de religiosidade no meio que não é verdade, não sei, muito difícil. Mas naquela época também era difícil. Então Jesus esteve em Jericó. E quando ele ia voltando, ele havia na estrada um cego chamado Bartimeu. E o cego era um cego pedinte. E ele percebendo que vinha vindo o Jesus de Nazaré, os seus discípulos, uma pequena turma, ele começou então a gritar. E ele falava com toda a força e coragem: Jesus, Rabi, tem misericórdia de mim. Me acode, tem misericórdia de mim, Rabi. E então, os outros, cara, fica quieto, você está atrapalhando. Precisa de um pouco de silêncio nessa caminhada, não? Mas ele continuou falando alto, chamando por Jesus, né? Jesus estacou, ouviu
e disse para um dos seus discípulos: traga-o até mim. E aí, esse discípulo foi para Bartimeu e disse: Bartimeu, levanta, apronte-se, anima-te, porque Jesus vai te atender. E aí, quando Bartimeu se levanta, o que ele fez? Isso daqui. E lançando-se fora a sua capa, saltando, foi até Jesus. É desse lugar aqui que o Emmanuel tira essa frase e tira a palavra capas, que a gente já vem tecendo o comentário. E é interessante notar aqui uma coisa importante para nós nesse domingo auspicioso. Ele não foi até Bartimeu. Ele falou: vai lá, chama o Bartimeu. Bartimeu teve que fazer a caminhada para ir até ele. E é o que acontece conosco. O convite de Jesus é: vinde até mim, mas vinde. E alguém vai? Então, não há a possibilidade, de jeito nenhum, do Mestre, das suas energias fortalecedoras, do seu ir até nós, se nós não fizermos a nossa parte. Estava na tela: ajuda-te, que o céu te ajudará. Você tem que fazer a sua parte, entende? E aí, chegando perto, Jesus disse: muito bem, o que queres que eu te faça, Bartimeu? O cego então disse: Rabone, Rabone, que eu veja, que eu volte a ver. Jesus só impôs as mãos. Ele passou a ver. E Jesus, olhando fixamente, disse: vai, a tua fé te salvou. Outra situação para pensar. Se não trabalharmos a problemática da fé, se ficarmos: meu Deus, nada dá certo, o que eu faço? Só comigo acontece isso. Não. Tem que trabalhar aí a positividade. Tem que usar aí a lei da atração. Tem que trabalhar isso, entendeu? A tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver e seguiu o seu caminho. Então, eu gosto de colocar da onde o Emmanuel tira, porque ele colocou só assim, capas. Vem a frase, mas escuta, tem gente que não conhece a história do cego de Jericó, do paralítico de Cafarnaum, etc, etc. Precisa conhecer. E é o Novo Testamento, trabalhando tudo isso. Então, vamos agora para o nosso livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida, e nós vamos ver mais uma coisa. A cegueira de Bartimeu era física, mas o Emmanuel aqui nos convida à reflexão para a cegueira espiritual, porque nós estamos trabalhando as colocações da espiritualidade. Mas o que vem a ser a cegueira espiritual? Gente, fanatismo, a pessoa que quer ser bajulada, glorificada, a pessoa que se faz de coitadinho, são cegueiras espirituais, porque a colocação é para lutar, trabalhar, seguir em frente, como fala a Joana de Ângeles no item que você falou, lembra? Não lembro o título dela, mas não é isso, Douglas? Não? Então, nós não podemos esmorecer, sair dessa cegueira de que sou coitado, coitadinho, sair dessa cegueira, não, eu posso tudo, eu mando, eu faço, eu resolvo. Não, não.
Vamos trabalhar assim o amor, o bem, a luz, a caridade, essa fala. E aí, então, entramos no texto. Emmanuel diz, o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Já falamos da historinha. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Vimos também isso. Ele tirou a capa. E o que Emmanuel quer de nós é tirarmos a capa espiritual. Então, aí vem a explicação que nós temos que entender. Aí diz assim, há muitos, não residirá nesse ato precioso símbolo? Claro, é o símbolo da cegueira que eu falei, é o símbolo da fé também, e para ter a bênção divina, não tem ninguém que vai, se você não for atrás. São 3 colocações já de estudo realmente para nós, profundo. As pessoas, ele continua, Emmanuel, as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Já falei, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, do poder. Nossa, a criatura que tem vontade de mandar nos outros é a coisa pior que tem. Porque ela, esse tipo de pessoa com essa capa, quer dominar o outro, mas não se autodomina. A primeira colocação que nós temos que fazer é o nosso autodomínio, o nosso autocontrole, a nossa intuição para refletir como é que eu posso tratar uma pessoa de um jeito, a outra do outro. Como é que eu posso ter um comportamento VIP, lindo, no centro espírita, e na rua, não, e no trabalho, não, e na casa, pior ainda. Olha quanta inverdade. Então, está falando aqui, as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Claro, existe. Mas acontece o seguinte, com referência a esse item aqui, a gente vê na Casa da Sopa as criaturas que ficam ali às 2 horas para tomar sopa às 3 horas. Ali, já adotou a capa da pobreza, da miséria. Passa para filho, para neto, para bisneto. Não tem mudança, não tem progresso espiritual. Porque acomodou-se com a capa nesse tipo de coisa. E tem que acabar, tem que modificar. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Bom, isso aí vocês veem com nitidez no campo social, no campo educacional, no campo da sociabilidade, enfim, como que é difícil esta colocação desses heróis aqui. Porque às vezes aqui tem essa postura, o indivíduo, ele tem, vamos falar de uma rainha qualquer. Eu vi um texto da princesa Isabel, que se comunicou há muito tempo na comunhão em Brasília. Ela, princesa, futura rainha, teve uma postura inédita. Veja bem, ela deixou cair a sua capa de poder para libertar os escravos. Libertar os escravos. Olha que missão! E nessa reunião que eu falei para vocês da comunhão, ela se comunica
E nessas publicações, ela sempre traz uma velha escrava ou um escravo junto. Então, ela se despiu da capa do poder, ela se despiu. Como também há inúmeras criaturas que saem do mesmismo da pobreza, lutam, tiram leite de pedra, crescem, progridem materialmente e moralmente e espiritualmente. Entende? Então, são colocações que o Emmanuel traz para nós, mas que é para pensar. E aí ele diz ainda, nada de glorificar as criaturas, não. Ah, morreu, mas ele era tão bom, tão bom. Só ele que sabe, aquele que vai prestar conta na espiritualidade. E aí, então, lá vai deparar que era uma autoridade, era isso, era aquilo, e lá não vai ser nada, porque continuava com as mesmas capas das maldades, da mentira, da roubalheira, tudo isso que vocês veem. Resgataremos ceitinho por ceitinho. Não tem jeito de sair disso. Então, nós temos que considerar-se assim. Às vezes, uma criatura simples, paupérrima, leva uma vida linda, humilde, desencarna muito bem. E na espiritualidade, tem uma colocação melhorada, bem melhorada do que se imagina. Vamos para o Emmanuel. Ele diz assim, entretanto, se alguém deseja a aproximação de Jesus para a recepção dos benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório, da materialidade, e apresente-se a Jesus tal como você é, verdadeiro, sempre. O que você tiver que falar, você fala. O que você tiver que sentir, você fala. O que tiver que agir, você age. Nada às escondidas, nada de, vou falar um termo normal aí, nada de pitacos, porque é muito fácil, vamos juntos pensar. Ver o cisco no olho do outro, mas não ver a trave no nosso. Nós somos seres imperfeitos. Por quê? Se fôssemos melhorados, a gente não estaria aqui na Terra, gente. A gente estaria no plano melhor. Nós somos ainda imperfeitos. E temos que avaliar aquilo que vamos falar, porque a palavra não volta. Principalmente o casal. Ah, você hoje está chata. Não volta essa palavra. Você vai ficar magoado o dia inteiro, desnecessariamente. Que capa é essa? Do mandonismo. Ah, e tudo tem explicação. E o Emmanuel está aqui para confirmar isso daí. E para chegar até Jesus, aí vamos trabalhar a nossa transformação moral. Quem que vai mudar você? Você mesmo. Ah, mas eu não posso falar em pé porque dói o joelho, mas posso falar. Ah, mas eu não posso fazer tal coisa, ir na casa da sopa porque eu tenho horário de luz. Ah, é? Tá bom, você vai prestar conta lá. Na espiritualidade, por que você não fez isso? Ah, mas eu não vou colaborar com criança porque não foi eu que fiz a criança. Ah, tá bom, pode deixar. Você vai ser uma das... Lembro bem que o Sr. José era um espírita que já desencarnou, conversando um dia, ele falou assim, eu tenho medo de negar um prato de comida para alguém porque eu vou ser o pedinte na outra vida. Verdade? Então, é por isso que tem que isso esclarecer em nossas reuniões na Casa Espírita das coisas palpáveis e o que nós podemos fazer para modificar. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Ele é tudo da nossa vida. São falas de Jesus com explicações espíritas. Então,
Vamos aos poucos aprendendo. Então, quando deixarmos essas colocações da matéria e sermos mais verdadeiros conosco e com as pessoas, vamos mantendo um padrão vibratório bom para nos aproximar de Jesus. Porque muitas vezes não adianta você vir no centro, saber toda a matéria e não ter o coração limpo e não é verdadeiro. Não adianta. Não adianta porque você não recebe benefício nenhum, porque você não abre a conexão para a espiritualidade te auxiliar. Então você vai tomar passe. Eu sempre falo, pense em você. Hoje na preparação vamos falar, pense em você. Porque se você ficar, vou tomar passe, chega lá dentro, nossa, esqueci o feijão no fogo, porque ele não tem água, porque o gato sumiu, meu marido chegou tarde. Que passe que você vai receber? Nada. Você não abriu as comportas do seu coração e a intimidade do seu espírito para receber esses benefícios. E a mesma coisa o passista. O passista que não vai pensar que o espírito vai resolver. A sua energia é necessária, do médium. E aí o médium, cabeça limpa, verdadeiro, sem querer glória, sem querer nada. Faça a sua parte, pense em Jesus. Esquece tudo. Senão, não adianta. É impressionante como Emmanuel traz essa visão para nós. E quando, Ana, nós trabalhamos com nossas crianças, que você está conosco, nós precisamos olhar aquelas criaturas não só como um pedaço de carne, um aluno. É um espírito que está ali e precisa mais do que nunca de atenção, de carinho, do que a gente faria para o neto da gente, né, Douglas? O neto, não precisa de tudo isso, mas tratar com mais carinho, mais dedicação, para que ele sinta que ele é amado. Ele precisa disso. É isso. E vamos saindo da abençoada capa da preguiça. O professor chega, abre a apostila, página tal, e o resto que se dane. Número 1, 2, não existe isso. Gente, quem é professor sabe disso. João, Pedro, Paulo, pelo nome. Mudou. São outras capas, as capas do comodismo. Mas eu ganho pouco, por isso que eu acho assim. Está errado, você vai dar conta disso daí. Se você estivesse como supervisor do seu Armando Tramontina, vocês iam ver o que era bom para tosse, não é? Vamos, né, Douglas? Então vamos ver lá. Para nos aproximar de Jesus, você tem que fazer essas mudanças que estamos falando aqui. Vamos continuar. Aí ele diz assim, o Emmanuel. Nós temos que deixar, então, toda a fortuna material ou exagerada de sofrimento. Já falamos também. Nada de ficar, puxa vida, vai todo dia. Tudo bem, até se acertar. Depois tem que arrumar um jeito de conversar com alguém, porque para poder melhorar nessa vida a condição que está. Emmanuel diz, a manutenção de falsas aparências diante do Cristo, de Jesus, ou dos seus mensageiros, complica a situação de quem necessita. Por que complica? Porque os fluidos deles não chegam até nós, porque estamos apegados às máscaras, às capas da materialidade. Então eu tenho que me desgarrar um pouco disso e me conectar, e orar, e pedir, e agradecer. Mas agradecer um pedaço de pão? Sim, tem que fazer isso. Então, aqui, a manutenção, quer dizer, manter falsas aparências. Eu quero falar em pé. Falsa aparência, o joelho não aguenta, o que eu quero?
Gente, é uma realidade. Então, nós somos isso, nós mentimos para nós mesmos. E aí é necessário ir se autoeducando. Conversando com o Douglas, não é para os gordinhos comer carboidrato nem açúcar, porque glicemia alta, coração, essa coisa e tal. Mas se faz escondido, escondido de quem? De você. Não tem jeito. Nós somos isso e precisamos ir mudando também. Também não podemos esperar tudo dos espíritos, entende? Mas ele vai resolver o meu problema. Não vai se você não der a conexão para isso. É o que Emmanuel explica aqui. A manutenção das falsas aparências diante do Cristo complica a situação de quem necessita. Complica. Nada peças ao Senhor com exigência ou alegações descabidas. Sabe, Jesus, eu preciso cuidar do educandário muito, muito, porque o pessoal lá não faz como eu quero. Mas não é assim. Isso é uma capa. Não é como você quer. É como você precisa passar para deixar um legado e o pessoal continuar o seu trabalho de amor. Não é a Ana. A Ana trabalha conosco. Eu sempre falo, principalmente para assistente administrativa e assistente pedagógica. Nunca diga, faz, eu quero, eu mando. Não. Peça, seja educado. Somos uma família, somos 16. Temos que falar a mesma língua. Tá bom. Mas um pai foi lá reclamar e... Tudo bem, conversa comigo, depois eu vou lá conversar com esse pai. Não toma dianteira para não fazer. Gente, tudo isso é ótica doutrinária espírita, é tudo isso. Então, nada peças ao Senhor com exigência ou alegações descabidas. E na casa espírita, e nos templos cristãos, nós não devemos criticar ninguém, ou porque fala muito, ou porque fala pouco, ou porque não fala nada, ou porque faz isso. Conversa-se, dialoga-se, vamos fazer assim que é melhor, vamos fazer assim. Não entendo, é uma forma diferente. E nem crítica por detrás, porque isso faz parte de uma covardia, você falar dos outros por trás. É sério que o Emmanuel está passando aqui para nós, para a nossa vivência. Você não vai falar mal da sua casa para o vizinho. A sua casa é linda, maravilhosa, é desse jeito, não é? Então, nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Porque se você falar o desnecessário, você vai arrumar melindres, inimizades, tristezas, são capas. Despe a tua capa mundana e apresenta-se a Jesus, nem mais nem menos. E aí, está orientando para a gente se autoavaliar, não é os outros, a cada um. E aí, eu fui num livro, o horário tá bom? O livro do irmão X, que é Humberto de Campos, e a psicografia também é do Chico Xavier, que eu amo de paixão, do livro Contos e Apólogos. Um continho bem rapidinho. Onde chama A Capa de Santo. A capa, por isso que eu coloquei. Um discípulo aplicado de Jesus, ele recebeu do Divino Mestre reencarnações várias. Eu recebi essa última professora, o outro isso, outro dentista, outro aquilo, coisa e tal. E aí esse discípulo recebeu a função de carpinteiro. Trabalhou, muito bonito, se encarnou, foi para a pátria espiritual. Prepara-se para a nova reencarnação. Não vou falar tudo, só os nomes.
E aí, esse discípulo reencarnou como carpinteiro, marinheiro, anotei, copista, lavrador, médico, professor, dentista, legislador, tudo que você pode imaginar. E aí, cumpriu tudo, voltava, tudo bonitinho. E aí ele foi chamado por Jesus. Por Jesus que ele disse, olha, até agora eu ajudei a nossa equipe a dar provisões, agora você vai escolher uma. Ah, eu posso escolher essa vez? Pode, você vai escolher. Ah, tá bom. Então, ó Senhor, agora eu quero a capa de santo. Eu quero reencarnar, mas com capacidade de fazer belezas, ser um santo. Não, mas verdade? Verdade. É difícil, você vai trabalhar comigo bem pertinho. Ah, mas eu quero a capa de santo. Eu vou ser. O senhor deixa? Deixo. Tá bom. Reencarnou, moço lindo, maravilhoso, 20 anos, mediunidade aflorada, começou a adivinhar as coisas, olhava na cara da pessoa, sabia o que ela tinha, não tinha, começou a curar, ia lá, formava fila no centro espírita, aquelas filas, e foi curando, adivinhando, dando conselho, e foi lotando. E ele, então, no começo estava gostoso, porque ele era, procurado, de cedo, de tarde, de noite, né? Mas aí começou a ficar difícil. Ele não tinha tempo para comer, não podia dormir, estava cansado. Não tem essa coisa de marcar a hora aqui para fazer atendimento fraterno, não. Igual o Chico, 3 horas da manhã, eu vi Chico trabalhando, não? Então, mas ele falou, meu Deus, mas ser santo é duro, é tão difícil ser santo. Quando eu era médico, dentista, eu mandava enfermeira, pá. E agora, meu Deus, eu não tenho horário para comer, para dormir, para descansar, para tomar banho, para ir no banheiro, estou lá no banheiro, chama fulano. 2 anos. Vou fazer uma prece, quero conversar com Jesus. Aí, Jesus atendeu. Ai, mestre, muito obrigado pela capa de santo, mas eu não quero mais. Mas, meu filho, por quê? Porque, mestre, eu não posso nem ir no banheiro, tomar banho, nada. Então, meu filho, aí eu vou falar a fala de Jesus que eu tirei do livro. Quando, em outros trabalhos, dei-lhe autoridade para envergar as capas dos seus trabalhos, para envergar a capa de santo, é necessário aprender a servir. Acabou. Então, lembra bem, nós não estamos no planeta para sermos servidos, mandados, parará. Nós estamos aqui para servir. Colocar os copinhos de água, a mulher que limpa aqui, a preparação do passe, os trabalhos, tudo. Servir. É essa a capa de santo que o nosso irmão X passou para o Chico Xavier. E graças a Deus aqui ninguém tem a capa de santo. E assim, com isso, nós aprendemos várias coisas nessa manhã. Só bem relembrar rapidinho. Sair das colocações, da materialidade, dos bandolismos, manter um padrão vibratório sempre bom para nos conectar com Jesus, sermos verdadeiros em todas as colocações. Não é ser verdadeiro só para a Célia, não. Com todo mundo. Tem que ser verdadeiro. E saber o que semear vai colher. E dominar e tirar as suas cegueiras. Fanatismo, sou melhor, eu tenho poder, comigo ninguém pode, acabou de estar. Para, não é nada. É isso que
E a maior fala, larga tudo isso, aproxima de Jesus e aprende a servir mais, muito, muito, muito. Na casa sua, no seu lar, na rua, aqui, no seu trabalho, onde você estiver. Seja um servidor material, mas seja um servidor espiritual, que é mais importante. Vamos orar. Muita paz, muito obrigado a todos.